Boa noite, que a graça e a paz do bom Deus sejam com todos. Vamos iniciar nossa aula magna, ou aula inaugural, dando a palavra dá os dois sentidos, agora com uma oração. Que Deus possa estar nos abençoando durante todo o percurso dessa noite. Querido Deus e Pai, te louvamos, rendemos graças ao teu santo nome. Quero, Senhor, te agradecer pelo SEC, uma instituição centenária que tem, durante mais de um século, tem formado líderes para o campo missionário. Líderes que trabalham no processo pedagógico, educacional de uma igreja. Líderes que estão dispostos a trabalharem em prol do teu reino aqui na terra. Fica, Deus, com os alunos atuais do Polo Caruaru e os novatos que estão iniciando essa nova caminhada. Que o Senhor possa estar nos orientando, nos guiando e nos dando sabedoria em todos os momentos do estudo. E também, Senhor, fica com o pastor Piniga, que vai falar ainda aos nossos corações hoje. Abençoa todo o andamento, ó Pai. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Hoje é uma noite memorável, a noite em que, pela segunda vez, celebramos a oportunidade do aprendizado. Eu lembro que, no primeiro período em que aqui estivemos, nós tínhamos um desafio enorme, que era o de fazer com que o Polo SEC Caruaru pudesse, de fato, ser organizado, ser trabalhado, para que ele, de fato, viesse a existir. E assim nós trilhamos no decorrer desses últimos meses, e aqui chegamos para uma nova etapa, segundo período agora. E como Deus tem sido bom, como Ele tem sido generoso para conosco, porque tem nos dado oportunidades. Hoje nós abrimos este culto para todos. E assim sendo, estamos felizes, porque acima de tudo percebemos que a boa mão do Senhor está conosco. Quero, nesse momento, agradecer a Deus pela vida de cada um dos alunos que permanecem trilhando nesse caminho do aprendizado. Quero agradecer a Deus pela vida daqueles que estão ingressando para esse segundo período, mas quero particularmente agradecer a Deus, autor, consumador de todas as coisas, porque permitiu que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Portanto, o nosso agradecimento a Deus, sobretudo por tudo que tem acontecido. Queridos irmãos, nós estamos também aqui com a presença do vice-presidente da Associação das Igrejas Batistas do Agreste, a nossa Assobagre. E eu quero convidá-lo aqui. Pastor Edilson é pastor da Igreja Batista Memorial aqui em Caruaru. Meus amados irmãos, saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dizer que é uma alegria enorme, uma alegria imensa que nós temos em participar num momento como este, um momento solene a Deus, um momento tão bonito na presença de Deus. E eu pensava ali comigo, como é bom momentos como esse. Eu lembro que esta casa ainda, deixa eu minha agenda aqui, não foi do ano passado, não foi? Porque estávamos na Capunga, na formatura. Ano passado estávamos na formatura de uma das nossas irmãs da igreja, formatura que essa casa, o SEC, o Polo, formou, levantou uma obreira para o Senhor, para esse serviço. E hoje nós estamos aqui e estamos participando junto com os amados irmãos, estamos trazendo uma outra aluna
para iniciar o curso também hoje, que se inicia hoje. Mais uma obreira para o reino de Deus. Então, para nós, a Igreja Batista Memorial tem sido bênção de Deus, esta casa de ensino, e agora que com esse polo aqui, foi melhor ainda. Então, nós oramos a Deus e Deus tem respondido e tem levantado obreiros para a sua seara. E nós ficamos muito felizes. Graças a Deus, nós temos levantado obreiros, tivemos a formatura, como eu falei, estamos hoje no início de uma nova turma com uma aluna nossa que ela está um pouquinho atrasada, não chegou ainda. Vou puxar a orelha dela, pastor, quando ela chegar. Estou brincando. Mas, que bom que Deus tem levantado obreiras para a sua obra, levantado mulheres para esse ministério, homens também, para outros ministérios, também enviamos para o Ministério de Música da nossa igreja, também temos seminaristas e ano que vem talvez estejamos enviando, quem sabe Deus, mais um para curso de teologia, vista a preparação para o pastorado. Então, eu louvo a Deus por esta casa, pelo SEC, que tem sido um baluarte, né, para capacitar os obreiros para esta obra do Senhor. Deus seja louvado e abençoe a cada dia mais a toda a liderança do SEC, desta igreja que assim o acolheu com este polo. Enfim, que Deus abençoe grandemente. E nós, como associação, estamos à disposição dos amados irmãos, seja do SEC, seja da igreja, enfim, nos colocamos à disposição para ajudar, para firmarmos a parceria cada vez mais naquilo que for preciso. Então, Deus nos abençoe, esta é a nossa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graça e paz. Eu estava com o boletim na mão e passei desapercebida. A leitura bíblica. 2 Timóteos 2. Capítulo 2, e o versículos de 16 a 25, de 15 a 26. Segunda Timóteos 2. Mas eu gostaria que os irmãos ficassem de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu irei ler um versículo e toda a igreja lerá o seguinte. Pode ser? Amém? Pronto, vamos lá. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Todos. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade. De sorte que,
se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Instruindo com mansidão os que resistem, e ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Amém? Eu gostaria que todos repetissem o versículo 15. Principalmente, os nossos alunos aí, os que estão chegando. É só um reforço, o que diz a palavra de Deus. Vamos ler todos? Procura te apresentar-te a Deus aprovado, como obreira que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Que Deus possa estar abençoando cada um de nós. Pode assentar. Graça e paz, igreja. Para que os nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que nossas filhas sejam como pedras de esquina de um palácio. Esse tem sido, ao longo do tempo, o lema do nosso SEC, nossa instituição de ensino, que prepara obreiras e obreiros para estarem nos campos, seja missionário, educadores religiosos, não importa onde e como, importa que eles estão para servir e que sirvam como pedra, que sejam como pedras de esquinas de um palácio. Nós agradecemos a Deus por ter participado, por ter vivido naquela casa durante 4 anos, mas 4 anos que nós podemos contar vitórias. Amém? Alegria no labor. Eu vou cantar sem o piano, a não ser que o irmão Davi queira acompanhar, mas eu sinto um pouco de dificuldade porque nós não tivemos um ensaio. A dificuldade é minha, verdade. Alegria no labor, sente o coração que a Deus ouve, seja no lugar que for, há prazer sempre em servir. Educadores firmes deste afã que é luz, sempre fiéis no auxílio ao Salvador Jesus. Eis o penhor supremo a causa defender, de que no céu, na terra tem todo poder. Quantas almas a tombar nos abismos que o pecado faz, vamos todos proclamar o valor da eterna paz. Educadores firmes deste afã que é luz, sempre fiéis no auxílio ao Salvador Jesus. Eis o penhor supremo a causa defender, de que no céu, na terra tem todo o poder.
educadores, quantas almas a tombar nos abismos que os pecados faz. Vamos todos proclamar o valor da eterna paz. Educadores firmes neste afã que é luz, sempre fiéis no auxílio ao Salvador Jesus. Eis o penhor suprema causa a defender, de quem no céu, na terra, tem todo o poder. Escudados no dever, venceremos tudo pelo amor de quem pode nos valer. Glória, glória ao Salvador. Educadores firmes neste afã que é luz, sempre fiéis no auxílio ao Salvador Jesus. Eis o penhor suprema causa a defender, de que no céu, na terra, tem todo o poder. Amém? Saiu. Neste momento, nós vamos passar a palavra aos nossos alunos veteranos, Frank, Emerson e Luthier. Eles vão falar um pouquinho para vocês do que tem sido a experiência de cada um como aluno, certo? Graça e paz, irmãos. A palavra que eu acho que fica para a gente são duas palavras, na verdade. Primeiro é que a gente tem gratidão ao SEC por acolher, né, por ter criado esse curso, para a gente poder, de uma certa forma, encaixar, né, que eu sei que todos aqui têm vidas muito atarefadas, muito ocupadas, e teriam dificuldade de fazer um curso em Recife, com tantas horas. E graças ao SEC, essa ideia, essa visão que o SEC teve de espalhar, de fazer polos, para que a gente pudesse ter aulas online, EAD, eu acho que a gente deve agradecer. Ser grato primeiro a Deus e grato ao SEC pela visão, a professora Solange, pela visão que teve de espalhar a formação de educadores cristãos. E gratidão também às pessoas que têm apoiado o SEC aqui, né? Professor Jaquielson, professor Maeli, a Leuda também, que está sempre aí nos bastidores, ajudando também a turma do SEC, daqui do Polo Caruaru. A gente agradece a vocês. E falando sobre a experiência, eu acho que ela é muito gratificante e, ao mesmo tempo, muito desafiadora. É muito gratificante porque o SEC ele não é só o conhecimento acadêmico, não é só o amontoado de conhecimento. Tem uma aluna que devia vir falar também. Ou não é só amontoar conhecimento acadêmico, mas é você ser desafiado de forma espiritual também. É você perceber que, na verdade, aquilo que é ensinado vai ajudar, porque muitos que são alunos já de alguma forma atuam em algum ministério nas suas igrejas, mas o curso ajuda na sistematização, né, na organização de como as coisas são feitas, mas a gente tem aquela questão espiritual também. Não é só a parte do conhecimento, não é só a parte técnica, mas é a parte até que, se você pensar, é a parte mais importante, que é a parte de você ter realmente a preocupação em educar vidas, em transformar vidas, em levar a palavra de Deus,
em mostrar essa palavra de Deus, não só com as palavras, mas também com testemunho. Então, o SEC, o curso do SEC, o curso de formação ministerial, ele tem a capacidade de fazer você ficar refletindo. Porque muitas vezes a gente, né, vê a disciplina e parece até que uma disciplina que tem nada a ver, né, como agora a gente está, metodologia da pesquisa científica, né, uma disciplina extremamente técnica, que a gente faz nos cursos de graduação seculares. Mas ainda assim, você vê que quando você começa a ler ali, começa a estudar, você vê que aquilo ali você vai conseguir aplicar e vai conseguir usar para o engrandecimento do reino de Deus, para a glória de Deus. Então, eu vejo que tem sido uma experiência desafiadora, pelo pouco tempo que eu tenho para fazer. Minha esposa fica ali, na cola do tempo, mas eu estou muito agradecido e eu me sinto honrado de participar dessa turma e de ter esses colegas também que a gente tem aqui, nem todos estão, mas eu me sinto honrado e privilegiado de poder participar dessa primeira turma do seminário. Se escondeu aí, mas venha-se embora. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Eu saúdo a todos que estão aqui presentes, os pastores, os alunos da primeira turma. E quando foi dado essa oportunidade de falar e trazer para vocês o que o SEC está representando para mim, é muito gratificante ter essa oportunidade de estar aqui no SEC, né, nesse momento, trazendo para vocês um pouco da experiência. E duas palavras que realmente podem resumir um pouco a minha passagem aqui no SEC é proximidade e afinidade. Proximidade por quê? Quando surgiu a oportunidade de ter o SEC aqui na igreja, nesse polo, eu sentia um desejo no meu coração de estar mais próximo do Senhor. E eu vi no SEC uma forma de me obrigar a me aproximar do Senhor através do conhecimento que ia ser ministrado ali, né? Apesar das disciplinas técnicas, como foi falado, mas o SEC, ele teve essa função. E afinidade, porque você, a partir do momento que você se aproxima e você vai se dedicando mais, você vai se encontrando mais, você vai buscando mais, você passa a ter uma afinidade junto ao Senhor. Então, é muito importante para mim estar cursando, fazer parte da primeira turma, e eu só tenho a agradecer, né? Uma das situações que eu posso citar é que, de início, eu me interessei, tive o desejo de fazer, mas não iria fazer, mas por conta de situações externas, mas o Senhor, Ele disse, você vai. Você vai. E através dessa determinação, chegou para mim essa determinação que eu iria e estou aqui. Muito obrigado. Queria escapar esse momento. Já tinha falado anteriormente, mas tudo bem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 ao 17.
É um versículo que eu carrego há um bom tempo na minha vida sobre a questão do ensino. E fazer parte da turma do SEC, digamos que eu posso estar realizando um sonho antigo. Apesar de ter feito o curso de teologia, mas eu queria, na verdade, fazer o SEC. Mas na época não podia, porque o SEC estava restrito ao quadro feminino. Mas depois o SEC abriu os olhos e viu que o quadro masculino também pode ser educador religioso. Mas o tempo passou e eu me acomodei, e depois veio a proposta, né, do SEC o EAD. E eu vinha conversando com a minha esposa, que está ali filmando, e disse a ela, quero fazer o SEC. Ela falou, tu já faz muita coisa, tu ainda quer mais uma coisa para estudar, tu não vai dar conta. Tudo bem, deixa eu terminar o curso de aconselhamento bíblico, deixa eu terminar a capelania escolar, deixa eu terminar o que eu estou fazendo. E eu terminei, então eu tenho que cumprir a minha própria palavra. E eu fiz a matrícula que coincidiu com a abertura do Polo Caruaru. Então não tinha como me matricular sozinho se eu estou aqui em Caruaru. Então coincidiu do ano ser esse. Estou muito feliz. É desafiador. Não vou dizer que não é desafiador, como Frank falou, Emerson também falou aqui que é um desafio, porque tem hora que o EAD parece, na verdade, presencial. Tem muita coisa para ler, tem muita coisa para refletir, tem muita coisa para ser respondida de forma correta, prudente, mas de todas as disciplinas que nós conseguimos já ver no primeiro semestre, estamos iniciando o segundo agora. Aos novatos, não fiquem com medo. É desafio. Mas a vitória é melhor ainda. Certo? E é prazeroso você saber que está sendo preparado para a boa obra. É prazeroso saber que você pode servir a Deus com intencionalidade e qualidade. E isso é algo formidável. A professora Maeli me chamou hoje, enquanto a gente estava aqui organizando algumas coisas, e ela me fez uma pergunta e eu já dei a resposta que ela achava que eu não tinha, mas já tinha resposta para ela. Ela acha que até ela deve ter ficado surpresa. Você já pensou no seu estágio? Eu já. E eu já tenho uma linha, um meio. E estou orando já. Como vai ser, Deus já está encaminhando. E a gente vai ficar agora já no processo de estágio. E ela, como já está aí, já pensando nisso todo, já estou pensando no estágio. E uma das coisas que eu disse a ela, que eu não quero no meu estágio, eu não quero atropelar nenhum processo. Nenhuma barreira. Eu quero seguir todo o percurso. As pessoas me conhecem assim, Marcelo é o preletor da EBF, sabe tudo de culto infantil, sabe tudo de departamento infantil, tem um bom conhecimento pedagógico, uma estrutura de EBD, mas eu não quero atropelar nada, eu quero seguir cada passo de um estágio. Eu disse a ela, deixei isso bem claro para ela, então, obrigado. E eu não quero que você faça isso mesmo, não. Mas a professora Maeli, o professor Jaquielso também tem nos dado apoio como coordenadores, a Leuda também, que faz parte da equipe, e sejam os novatos, eu digo assim, sejam bem-vindos. E se precisar de alguma coisa que eu possa ajudar, eu já me coloco à disposição para vocês. Que Deus nos abençoe. O SEC sempre tem algo novo. O SEC sempre prepara algumas surpresas. E hoje à noite, os nossos veteranos terão algumas surpresas, certo? Porque na obra do Senhor, ninguém fica de mãos vazias.
sempre tem alguma coisa para fazer. Verdade, pastor Pininga? Esse momento nós escolhemos para uma acolhida aos nossos novos alunos. Mas antes de começarmos a fazer essa acolhida, eu gostaria que nós ficássemos de pé e nós orássemos por uma aluna que está por chegar, não chegou ainda, está ansiosa, não é? Só que ela está num momento difícil, porque houve um acidente ali perto de São Caetano e ela está presa por conta do trânsito e desejando chegar aqui. Então, eu gostaria que nós orássemos para que Deus abrisse os caminhos para ela chegar. Amém? Vou pedir ao pastor da igreja dela que nos leve a Deus em oração. Pode ser. Amém. Podemos assentar. Eu gostaria de convidar aqui à frente Emerson, Frank, Luthier. Algumas pessoas, quando fazem matrículas, pastores, no SEC, pensam que é uma reciclagem, ou pensam que é apenas um cursinho de especialização. Mas, na verdade, esses aqui podem testemunhar que não é simplesmente uma reciclagem, mas é um curso sério, um curso que capacita, que desafia, que nos faz crescer, nos faz abraçar a causa do Senhor com mais compromisso, com mais responsabilidade e com mais conhecimento de causa. Não é verdade? A gente vai, muitas vezes, as pernas tremem, mas vai sabendo que ali é um desafio que o Senhor está nos colocando e que Ele está diante de nós e nós vamos dar conta do recado, porque o dono de todo conhecimento e todo saber é o Senhor. Amém? Muito bem, nós temos aqui Cláudia. Você pode vir aqui à frente, Cláudia? Claudiane. Claudete. Nós temos aqui Claudete. Eu gostaria de chamar, representando a nossa aluna Vanessa, a irmã dela que está aqui. Venha representar a Vanessa. Andressa. Muito bem. Eu gostaria que a Leuda viesse aqui representando André,
Jaquielson, representando Lenilda. 1, 2, 3, 4. Então, troque. Muito bem, pois pode trocar. Eu gostaria que vocês dessem as boas-vindas às novas alunas. Aqui nesse envelope está o nome de cada aluno novato, certo? Cada aluno novato. E esses alunos veteranos vão tirar o nome de um de vocês. Esses alunos veteranos estarão durante esse semestre orando por vocês, ligando para vocês, orientando vocês, tirando dúvidas de vocês e tirando os medos. Poxa, metodologia da pesquisa científica é muito difícil. É muita coisa para ler. Aí Franklin, que não gosta de ler, vai dizer assim: Claudete, você vai tirar de letra. Eu nem sei quais são as palavras que ele vai usar, mas eu sei que ele vai orientar bem. Então, aqui, eles vão tirar o nome e eles vão ser os padrinhos de vocês. Claudete. Do teu padrinho. André. Muito bem. Deus te abençoe, te ilumine. Lenilda. Muito bem. É Franklin. Tirar mais um? Não tem que abraçar, não, né? Então, tá bom. Foi escolha aqui do grupo, viu? Vanessa. Então, Vanessa, o padrinho de Vanessa é Franklin. Então, e o Frank é padrinho de Vanessa e Lenilda. Lenilda é esposa do pastor aqui, Edmilson, pastor da primeira igreja batista aqui em Caruaru. Ok? Os pastores estão aqui, são testemunhas que esses homens têm uma responsabilidade com os novos alunos do SEC, certo? Então, vamos orar por eles, orar por esse grupo que está aqui à frente, que esse grupo aqui está representando hoje o nosso SEC. Pastor Pininga, ore por esse grupo. Amém. Podei-vos assentar. Sejam todos bem-vindos. Jaquielson, por favor. Quero convidar aqui o nosso, como é que se diz? Vocacionado, né? Vocacionado Emerson, para assumir aqui o violão. Senta não, meu irmão. Davi já está aqui a postos. Meus irmãos, Geisiane, minha esposa, ela sabe, não é? Que ela está assistindo
a um vídeo, ela está assistindo a um filme, e é uma cachoeira de um lado, quando está aquela cena, né, aquela cena mais comovente do filme, é uma cachoeira de um lado e uma pedra do outro. Porque não cai uma lágrima não, né? Enfim, a gente olha assim, esse homem não tem coração não, é? Bem, mas eu digo para vocês, meus irmãos, hoje eu estou sendo testado. Quando eu olho para cada um aqui dos nossos vocacionados, eu não sei como descrever, meu amor, mas é uma coisa muito linda que vem de dentro do coração, em ver realmente cada um de vocês crescendo, amadurecendo, meu Deus, né? E louvamos a Deus, né? Porque o que Deus tem colocado no coração de lá, da direção de lá do SEC, tem realmente atingido aqui a igreja de Pinheirópolis e tantas outras, né, que estão conhecendo esse curso para habilitá-los cada vez mais ao bom serviço do nosso Deus. Então, escutar o testemunho de vocês aqui só cravou uma mensagem no meu coração: está valendo a pena. E para aquelas que estão chegando agora, realmente tem renúncia, realmente é uma dedicação intensa. Não é porque o curso ele é AD que ele baixa o nível, não, gente. E não dá para baixar o nível, porque a obra do Senhor tem que ser feita de forma o quê? Excelente. E é para isso que nós fomos chamados, e é para isso que nós estamos caminhando, apesar das dificuldades, apesar, né? Então, louvamos a Deus, né? E temos tantas coisas para agradecer a Deus. Possamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom e suas misericórdias duram para sempre, né? E quando vem a dificuldade, que a gente possa lembrar que as misericórdias do Senhor continuam para sempre. E o ânimo venha quando realmente a agenda apertar, que a gente lembre as misericórdias do Senhor, né? Render graças, porque Ele é bom e suas misericórdias duram para sempre. Que a gente tenha aquele fôlego de continuar seguindo em frente, né? Então, que cada um de nós possamos, em ações de graças nesse momento, por aqueles que continuam no SEC, por aqueles que interromperam durante um tempo, Deus sabe, né? Mas estão desejosos de voltar já nesse próximo semestre, por aqueles que estão se integrando agora, que a igreja com uma só voz possa declarar a sua gratidão a Deus por essa grande oportunidade que aparece para todos nós e dos frutos, né, que serão aí colhidos, frutos dessa experiência. Então eu quero convidar todos a ficar de pé nesse momento e com gratidão a Deus nós vamos cantar com uma só voz assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Vamos cantar mais uma vez? Por tudo que tens feito, agradeça ao Senhor. Tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agora são as mulheres. Te agradeço. Homens, te agradeço. Homens agora. Te agradeço. Mulheres. Todos. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Mais uma vez, Jesus. Agradeça ao Senhor. Não se prive, meu irmão. Agradeça a Deus. Eu te agradeço. Te agradeço. Agora bem suave,
só a igreja. Sim, Senhor, obrigado, Deus. Não temos palavras, Senhor, para agradecer a Ti. Obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá de Te celebrar, Senhor, por essa grande conquista que foi o fechamento desse primeiro semestre do Polo SEC Caruaru e por abrirmos já esse segundo semestre, Deus. Obrigado, Senhor, por todos lá do SEC, que com muita atenção, Senhor, carinho, zelo, excelência, tem dado todo o suporte, ó Pai, para todos nós aqui de Caruaru, podermos estar, Senhor, capacitando, Senhor, Teu povo para a grande obra. Obrigado, Deus, por cada aluno, cada família que junto deles disseram sim, Senhor, e aceitaram esse desafio. Dá para eles, Senhor, ânimo, renova, Senhor, o vigor de cada um, Senhor, e usa, Senhor. Sabemos que eles não precisam terminar o curso para serem bênçãos, que eles já possam ser bênçãos, Senhor, aonde quer que eles estejam, através de tudo aquilo que está sendo apresentado a eles. E nesse momento, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, através do Teu servo, que os nossos corações, Senhor, possam estar abertos, Senhor, para Ti, para podermos, Senhor, aprender mais daquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Fala, Senhor, através do Teu servo, fala, Senhor, aos nossos corações, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Talvez vocês perguntem assim: por que tão pouca gente? Porque era para os alunos. Essa aula é simplesmente para os alunos e os seus familiares. Então, esse é o nosso objetivo. É um objetivo de acolher quem está chegando, certo? E nós queremos, nesse momento, convidar aqui o pastor capelão do SEC, da nossa Casa Formosa. Ele é pastor, é membro da Igreja Batista Emanuel, lá em Recife, e é um prazer enorme recebê-lo, tê-lo conosco. Que Deus abençoe e que toda palavra que saia da sua boca seja inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Sejam agradáveis as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, Senhor Deus meu, Salvador meu e rocha minha. Um aluno há muito tempo aqui em Caruaru, mais de 30 anos, nesse espaço que era tão dificultoso ainda. Obrigado. Vai ganhar uma pedra a mais na coroa, viu? Aquele aluno, ele ia estudar, era uma dificuldade. Caramba, a pessoa aqui é bem servida, né? E ele ia estudar, era uma dificuldade tão grande, porque a luz, ela, de vez em quando caía, ele tinha que estar com uma lamparina junto, estudando. E, por conta disso, ele, às vezes, até pensou em desistir. Porque era tão difícil, aquela lamparinazinha iluminava só aquele espaçozinho que ele estava estudando. Mas, em dado momento, ele olhou e percebeu que, muitas vezes, a cidade toda estava escura.
por conta da dificuldade da energia, mas a luz focava ali na Bíblia, nos livros que ele estudava. E ele persistiu. Depois se tornou um pastor. E ele viu que ele podia não ser o pastor do mundo inteiro, mas que ele podia ser a luz naqueles lugares onde ele estava. É uma alegria estar aqui nesta noite. Como viram, meu nome não é muito comum, José Pininga. Não me confunde com tantas coisas. Já me chamaram de José Pitanga, José Pimenta. E eu era gerente do banco, dei um visto no cheque, a cliente foi no caixa e disse que foi seu pichilinga. Que pichilinga é a pulga da galinha, irmã? A senhora está rindo porque não é com a senhora, né? Mas eu não me preocupo. Eu me preocupo porque meu nome está escrito no livro da vida. Agradeço o pastor da igreja, a Maeli, a coordenação como um todo. Estou aqui em nome do SEC e trago um abraço caloroso de Solange. Está essa semana no Rio de Janeiro, em eventos do Instituto Batista, que agora conduz todas as instituições de nossa denominação. Deixa eu, então, começar esta nossa aula citando a passagem bíblica que é magistral. A narrativa diz que não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, quer dizer, que alcanceis o prêmio. Todo atleta, em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Este ano nós tivemos a Copa do Mundo e então as instituições precisaram se adaptar àquele evento porque ele chamava a atenção de todo mundo. Os bancos, as igrejas mudavam os horários para que as pessoas pudessem assistir àquele evento. Por que eu digo isso? Porque nós temos aqui uma narrativa onde Paulo, ele fala justamente de uma figura, a figura de um atleta. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, ela é carregada de figuras. Você já percebeu? Quando a gente vê o próprio Jesus, quantas figuras ele traz, porque por trás dessas figuras traz conceitos. Olha o que Jesus diz, só no livro de João. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. Como essas imagens, elas são claras e nos enchem de contornos de verdade. Paulo, ele também trabalha isso de uma maneira magistral. Aqui, nós temos ele nos comparando agora com a figura de um atleta. E você deve estar se perguntando, mas naquele tempo tinham atletas? Claro, a cidade de Olimpo, ela ficava distante, era na Grécia. Mas na cidade de Corinto, ali sim, também havia os esportes que eram na cidade de Neemes, que ficava na região metropolitana de Olimpo, de Corinto. Portanto, eles tinham uma lucidez um conhecimento bastante tranquilo e razoável acerca da figura do atleta. E é justamente pensando nisso que nós vamos ver como essa imagem do atleta, ela é tão cara para cada um de nós. Então, o que nós vemos aqui é Paulo nos mostrando que o atleta, ele vai aqui dar lições que nós vamos dividir em 3 delas, para que nós possamos entender não somente o nosso propósito de vida, mas a nossa jornada no caminho da educação. Primeiro,
primeira lição que esse texto nos traz é que o atleta, e eu quero destacar isso, sublime bem em negrito na sua mente. Coloque isso como destaque. A primeira lição que nos é trazida aqui da figura de um atleta é que ele precisa de um senso de direção. Sim, é isso que você ouviu. Precisa ter um senso de foco. Precisa ter um senso de rumo. Precisa saber claramente que naquela competição o objetivo dele é o senso de direção. Ele precisa saber qual é o seu objetivo. Ele tem que saber qual é o seu alvo. É para isso que ele se empenha, é para isso que ele se dedica, afinal de contas. Onde é que você quer chegar? Qual é o teu objetivo? Esta é a primeira coisa, que ela precisa ficar muito clara. Isso tem que ficar muito nítido na nossa vida. Quer seja um atleta de 100 metros, quer seja um maratonista, ele precisa ter muito claro que existe uma direção, que existe um rumo. É preciso caminhar naquele sentido. Preciso sim caminhar naquele rumo. Aquele que se perde no percurso jamais vai chegar no resultado desejado. Aqui para nós. Olha aqui para mim, meu irmão. Olha aqui para mim, irmão. Não é diferente na vida cristã. Paulo, ele quer lembrar que da mesma forma que um atleta, ele tem um alvo, que ele tem uma direção muito clara, muito bem definida, que ele tem que ter um rumo do qual ele precisa se empenhar, naquele sentido pelo qual ele caminha. Nós também precisamos ter uma noção absolutamente clara de qual é o meu alvo, de qual é o nosso alvo, qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito de vida. Nunca me esqueço de uma frase que eu li há muito tempo, de um autor, quando ele dizia o seguinte: a pessoa cujo objetivo é nada, geralmente acerta. Claro, quem não tem aonde chegar, qualquer destino serve, qualquer destino vale. Então, a verdade é que nós precisamos sim ter um foco, ter um alvo, ter um propósito. A nossa vida precisa, carece, necessita ter uma razão de ser. Esta é uma característica típica da vida cristã. Muitos daqueles que não conhecem Jesus seguem cantando: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas não é para qualquer lugar, não é para qualquer destino, não é assim conosco. Temos um alvo, temos um foco, temos um propósito, temos um destino, temos um rumo, temos uma direção, temos uma finalidade. A nossa vida, de fato, ela precisa ser marcada por isso. Olha o que é que diz Filipenses no capítulo 3, Paulo afirmando: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas de uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim, e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Aliás, um dos efeitos colaterais de quem tem um alvo é porque não perde tempo com distrações. Alvo significa rumo. Quem lança mão do arado, o próprio Jesus, antes ele já dizia: pode olhar para trás. Porque quando você olha para as derivações, para as lateralidades, você perde o foco, você perde a direção, você perde o rumo. Não sei se vocês lembram, mas a Bíblia fala
acerca de uma pessoa, eu estou lembrado do nome, uma mulher que em dado momento ela parou e olhou para trás. Virou uma estátua de sal, não me lembro o nome dela, se deve lembrar. Exatamente. Mulher de Ló. Isso. Não dá para você parar e perder tempo olhando para trás. Precisamos saber para onde vamos, qual é o nosso destino. Então a pergunta que surge é: o que é que tem direcionado as suas decisões? O que é que tem impulsionado aquelas motivações que te fazem tomar decisões cruciais de vida? Qual é o teu rumo? Porque quando se tem um alvo à frente, cada decisão tomada hoje, ela vai projetar naquela direção. Aquilo que eu faço hoje tem uma relação direta e onde eu quero chegar. As decisões de hoje, elas estão absolutamente ligadas com o meu propósito de vida. Isso passa a nortear todas as nossas escolhas. Agora sim, agora fica fácil eu decidir quando eu sei aonde eu quero chegar. Agora fica fácil eu tomar as minhas escolhas quando eu tenho meu senso de direção. É mais fácil tomar direções quando eu tenho um alvo definido. Qual é o teu propósito? É ensinar adultos, ensinar jovens, ensinar cristãos, aprendizado solitário, crescimento espiritual, decisões de rumo, de vida. Quando se tem um alvo, a vida cristã pressupõe o alvo. Mas eu preciso avançar, e eu quero entrar agora no tópico 2, de que todo atleta, ele não somente precisa ter um alvo, mas ele também requer empenho. Sim, eu não somente preciso de um senso de direção, mas eu necessito de empenho na vida. Requer disciplina. Irmãos, para que alguém possa se sobressair como atleta, se destacar, ele tem que gastar muito tempo se disciplinando, ele tem muitas vezes de caprichar, o nível de sacrifício dele tem de ser absurdamente enorme, é tremendo, muitos esforços exaustivos. Aliás, você já olhou os pés de uma bailarina? Quantos calos que ela tem para que aquela sua performance seja perfeita? Os pés dela são marcados, porque o esforço para fazer o que ela faz é enorme. A verdade é que o esforço de um atleta, ele demanda muito empenho, muita disciplina, muita dedicação. E aqui para nós, na maioria das vezes, requer muito sacrifício. Todo atleta de alta performance, ele paga um preço muito alto. Todo atleta que alcança o nível de glória, pagou muito caro para chegar lá. Aqueles instantes de vitória, aqueles momentos de conquista, aquilo tudo que coroou toda a sua trajetória, é fruto da dedicação de muitos anos para que ele chegasse lá. Aqueles instantes de vitória, eles coroam a dedicação de muito tempo. Horas e horas de dedicação diária, diuturna, insistente. O que Paulo aqui está querendo lembrar para mim e para você é que eu não somente preciso de um destino, de um rumo, mas eu tenho de me empenhar. Eu preciso me dedicar, é preciso de muita disciplina, é preciso de muita diligência nisso. Eu sinto muito, mas é preciso também de renúncia, para que eu possa alcançar os meus objetivos, para que eu possa alcançar os meus planos, para que eu possa conquistar os meus alvos. Muitas vezes, eu terei de abrir mão de coisas de que eu gosto. Ana Moser, jogadora de vôlei,
Ela disse uma frase que às vezes eu preciso fazer coisas que eu não gosto para poder atingir as coisas que eu gosto. Muitas vezes eu vou ter de abrir mão das coisas que eu gosto, das coisas pelas quais eu tenho tanto apego. Terei de ser muito disciplinado, terei de ser muito sábio no uso do meu tempo. Eu vou ter que escolher adequadamente todas as minhas rotinas. Eu terei até mesmo de escolher com quais as pessoas que eu estou convivendo. Aliás, os estudiosos dizem que as 5 pessoas mais influentes ao seu redor é que vão determinar o rumo da sua vida. Quem são as pessoas mais próximas de você? Eu terei mesmo de olhar quais são as pessoas com as quais eu caminho, se elas têm o mesmo objetivo, se elas fazem as coisas e que me direcionam para fazer com que eu faça as coisas que eu preciso fazer. Quando eu tenho um alvo, quando eu entendo que o esforço para chegar lá vai demandar muita dedicação, muito empenho, muita disciplina, eu percebo que é disso que Paulo está falando. O atleta precisa ter coragem e ousadia para fazer as escolhas. Sim, é isso que o Paulo nos mostra. Quanto tempo eu estou me dedicando para estudar a palavra de Deus? Quanto tempo eu estou gastando para conversar com Deus? A palavra de Deus diz lá no Salmo 1: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de vez em quando. É isso que o texto diz? Antes ele medita todo domingo, é isso? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia. Vocês estão bem, parabéns. Aleluia. De dia e de noite. Não é de vez em quando, não é todo domingo. Queremos ser bem-aventurados, aleluia. Maravilha, isso é fantástico. Estamos aí no caminho certo. Mas há um caminho da bem-aventurança, há um processo a ser seguido, há um preço a ser pago, há muita dedicação, há disciplina, há esforço, há empenho. A caminhada cristã requer dedicação. E aí, depois do primeiro passo, aquele do alvo definido, depois do empenho que eu me dedico a ele, Paulo nos mostra agora que o atleta, depois de tudo isso, ele tem a recompensa. Este aqui é um conceito fantástico, porque Paulo aqui ele faz questão de destacar o seguinte: o atleta ele faz um esforço enorme, o atleta ele se empenha, ele se dedica, ele faz de tudo, todos os seus esforços. Mas no fim de tudo o que ele vai ganhar é uma coroa de louros. A pessoa, irmão, você se dedicou tanto para no final das contas receber apenas uma coroa, que no dia seguinte não dá nem para tirar uma foto. Até porque naquele tempo não tinha foto. Mas não dá para tirar foto porque ela se gasta, ela se dissipa. Não dá nem para guardar. Não dá para eternizar aquele momento de vitória. Aquilo tudo passou, aquela coroa, ela é corruptível. Ou seja, o que Paulo aqui está dizendo é que embora haja um foco, que embora haja uma dedicação, mas a recompensa que ele vai ter, ela é fugaz, completamente passageira. Olha só o esforço que aquele atleta teve para viver aquele momento de glória. Mas nós não. Com o cristão não é assim. O que nos espera? O que me espera? O
que espera por você é o galardão eterno. O que nós temos aqui é a coroa da glória eterna. E se a gente estivesse aqui na Assembleia de Deus, ia ser aleluia para todo lado. É interessante perceber que quando nós falamos da caminhada cristã, nós pensamos sim em resultados práticos, e eles acontecem. Pensamos sim em frutos que eles são apresentados no nosso dia a dia e que eles são percebidos de uma maneira extremamente concreta. Quantas vezes eu me deparo com pessoas: pastor, o senhor foi pregar em tal congresso, eu estive agora esse fim de semana em Angelim, a perto de Garanhuns. Jefferson, pastor daquele lugar, 40 anos de idade. Pastor, eu lhe conheço, o senhor pregou há 20 anos lá no congresso dos jovens. Naquele congresso eu me converti. Quantas vezes você vai ter aqui em vida a presença palpável de demonstrações que vão te deixar cheio de alegria? Porque caminhar com Cristo, Ele traz de imediato este sentimento de satisfação, esse sentimento de realização, esse sentimento de alegria que nós não conseguimos explicar. Aqui, guardado no coração. Alegria de sentirmos quando vemos que alguém entrega a sua vida a Jesus, quando sabemos que Deus Ele nos usou com um propósito, como um instrumento para isso. Ninguém pode roubar essa alegria de nós. O ladrão, ele pode colocar uma arma em minha cabeça e me deu o seu relógio, me deu o seu brinco, me deu o seu celular. Pode eventualmente até roubar a minha vida, mas nunca vai poder roubar a alegria e a satisfação da coroa eterna. Ninguém pode roubar Deus de mim. Já viu um ladrão dizendo: ei, me dê o seu Deus? Não consegue. Ninguém pode roubar isso de nós. A alegria de viver os frutos da decisão tomada, a alegria de ver as outras gerações que são resultados das nossas escolhas, a alegria de celebrar as conquistas, por menores que sejam. Mas a Bíblia nos lembra que há sim uma recompensa ainda maior, que existe uma recompensa que não termina com a cerimônia do atleta. Há uma recompensa que não envelhece. Há uma recompensa que não se estraga. Há uma recompensa que não se deteriora. Pedro, ele diz, capítulo 5, versículo 4, 1 Pedro. E quando se manifestar Jesus, o Supremo Pastor, recebereis a coroa da glória. Tiago também fala isso de uma maneira magistral, logo no capítulo 1, versículo 12, ele escreve: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança e com provação, porque depois dele ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Essa é aquela qual o Senhor prometeu a todos os que o amam. O que Paulo aqui está querendo dizer, para mim e para você, é que tanto esforço, tanto empenho, tanta dedicação, tanto sacrifício. Olha aqui para mim, meu irmão. Olha, minha irmã. O que ele está dizendo é que vale a pena permanecer firme na palavra, vale a pena perseverar, vale sim a pena pagar o preço da fidelidade. Por uma razão muito simples, porque aquilo que ele preparou para os seus filhos é infinitamente maior do que qualquer sacrifício experimentado nesta vida. Aqui é muito interessante você perceber que agora sim, com essa perspectiva, muda a forma com que eu encaro as dificuldades. Claro, saber para onde eu estou indo, qual é o meu caminho, qual é o meu rumo,
Isso me faz com que eu suporte melhor as lutas. Os testemunhos aqui o tempo todo borbulharam isso. Sim, é difícil, é dificultoso. Eu tenho de abrir mão de momentos de lazer, de descanso, até da minha família, mas vale a pena. Porque quem conhece o destino não desiste por causa da estrada. O atleta, ele suporta treinos exaustivos, porque sabe que existe uma linha de chegada. O cristão, ele suporta lutas, porque sabe que existe uma eternidade preparada por Deus. E aí Paulo conclui, porque para mim, eu tenho certo que todos os sofrimentos do tempo presente podem ser comparados com a glória revelada em nós. É esta esperança que sustenta a nossa caminhada. É isto que nos faz levantar quando caímos. É isso que nos faz continuar quando estamos cansados. É isto que nos faz perseverar quando tudo está difícil. Porque sabemos que o nosso trabalho não é vão. Eu concluo como história, assim como comecei. Um professor chega para a sua turma e entrega sementes a todos os alunos. Alguns o esquecem, outros nem lembram mais onde guardaram. Mas um daqueles alunos planta aquela semente. Um ano se passou, quando o professor reencontra-se com a turma, pergunta pela semente. Os que esqueceram nem sabem mais onde elas estão. Os que abandonaram também. Mas aquele que plantou a semente, ele traz uma árvore para o professor. E o professor conclui dizendo: eu dei para vocês uma projeção. O que vocês fazem com essa semente é com vocês. O SEC está plantando, dando a vocês sementes. O que vocês vão fazer com ela? Cabe a cada um de vocês. Mas a lição que fica é que eu preciso ter um alvo, é que eu preciso de empenho, e a recompensa é impagável. Que o Senhor os abençoe. Parabéns aos novos alunos. Parabéns, pastor Pininga. Que Deus o abençoe. Maestro Davi, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Vamos cantar o hino 410. Felicidade no serviço.
maestro, obrigado. Maeli vai fazer aqui os agradecimentos para que nós possamos concluir esse momento histórico da nossa igreja. Nós agradecemos a todos os alunos que estiveram envolvidos nesse momento, né, trabalhando, arregaçando as mangas, aos companheiros desses alunos ou companheiras que ajudaram bastante, não é? Leila aqui correndo para imprimir boletim, Catarina ajudando o seu esposo e cada um fazendo o seu papel. Parabéns a todos vocês, muito obrigada a todos vocês que contribuíram. Meu esposo que fica se deslocando de um lugar para o outro para me ajudar também, não é? E assim, as forças, né, Jaquelson, se somam e dá tudo certo. Pastor Isaías, a Leuda, todos. E nós não podíamos deixar de agradecer ao pastor Pininga, né, e a sua esposa, que está aqui com ele, também colaborando para que esse momento acontecesse. E além de agradecer, eu quero entregar para ele uma plaquinha, para que cada vez que ele olhar essa plaquinha, ele lembre que aqui tem um grupo de alunos que carecem das suas orações. Amém? O senhor pode vir aqui, pastor? Marcelo Lutier, você pode vir aqui? Esses atletas vão correr, viu, pastor? Esses atletas vão correr e eles vão alcançar o alvo, viu? Amém? Sem contar que nem tudo ainda acabou. Os nossos alunos prepararam uma surpresa para os alunos novatos e os seus convidados. Então, todos estão convidados a, depois da oração e da bênção apostólica, sair por aqui e subir uma escada que tem aqui, que Marcelo e Catarina vão estar aqui bem no pezinho da escada, direcionando. Podem ir antes da bênção mesmo, tá? Pastor Isaías, para a bênção apostólica. Irmãos, eu disse aqui que era um momento histórico para a nossa igreja e reafirmo, é um momento histórico. Nós temos a compreensão de que foram muitas as lutas neste primeiro momento em que aqui apresentamos o Polo SEC em Caruaru, através da Igreja Batista Pinheirópolis. Realizamos aqui com muito êxito o primeiro período. E estamos aqui para a glória de Deus, começando um segundo período. Então, é um momento histórico, sim. E Deus certamente está conosco, porque tem abençoado a cada um de vocês. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Concluindo, portanto, esse nosso culto, né, como já foi dito aqui, hoje ninguém tem pressa para chegar em casa. Hoje vai ter que ter, na verdade, muita paciência, porque é bênção, né? É bênção demais. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por cada um dos que aqui se encontram, ó Deus, alunos veteranos, novos alunos. Te pedimos, ó Pai, por aqueles que não puderam chegar, tiveram as suas dificuldades, seus problemas pessoais. A irmã Vanessa, que ficou ali no trânsito em São Caetano, que o Senhor, ó Deus, a abençoe. Ó Deus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando o Polo SEC aqui em Caruaru, estendendo, ó Deus, a tua mão sobre cada um dos alunos, abençoando, ó Deus, aos professores, a toda a equipe, ó Deus, que tem trabalhado por este empreendimento aqui. Que, ó Deus, acima de tudo, as coisas aconteçam da melhor forma possível, para que o teu nome seja glorificado. Te pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre todos nós.
É assim, ó Deus, que nós te honramos no nome santo de Jesus. E que o amor do nosso Pai eterno, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam ao Senhor com cada um dos que aqui se encontram, com suas igrejas e todo o seu Israel, espalhados sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe. Agora, todo mundo aqui fazendo fila. É indiana? Fila indiana? A foto, vai ter uma foto. Antes de pegar a fila indiana aqui, vai ter uma foto.